Se você quer aprender a integrar a astrologia com a visão sistêmica das constelações, você está no lugar certo. Muito prazer, eu sou Luciane Lopes e eu desenvolvi o método de astrologia sistêmica, onde nesta aplicação, nessa ferramenta poderosa que você vai ter em mãos, você terá condições de ler o campo do seu cliente, o seu campo sistêmico, o seu campo familiar, usando como recurso o seu mapa astral. Então você vai passar a entender que aquilo que você até então tinha contato apenas, num primeiro nível de informação do seu mapa astral, revela muitas e muitas gerações, muitas e muitas vidas que antecederam para que você chegasse aqui. Então você vai aprender que elementos, por exemplo, e os signos astrológicos falam sobre as memórias da sua família, que os planetas vão mostrar como que esses representantes estão participando das dinâmicas sistêmicas, ou seja, como os membros da sua família estão participando dessas dinâmicas. Você vai aprender que os vínculos sistêmicos que a gente lê num campo, a gente vai olhar a partir dos aspectos astrológicos. Então, eles ajudam e mostram, a percepção sobre as dinâmicas que estão ocorrendo naquela família. Dessa forma, você irá orientar de uma forma tranquila, assertiva e profunda como que o seu cliente, como que você também, se estiver se analisando, está diante das 3 ordens do amor. Ou seja, como que o meu sistema está trabalhando com o pertencimento, com a hierarquia e com o equilíbrio. Então, usando o nosso mapa astral, a gente consegue sim reconhecer aqueles e aquilo que foi ou que segue excluído no nosso sistema. E como isso está apontado no nosso mapa astral, eu consigo perceber em que área da minha vida isso reverbera, isso se manifesta hoje em dia. Então a gente vai entendendo que aquilo que foi trazido e vivenciado do passado segue reverberando hoje na minha vida. Para que eu faça um movimento de mudança, o que é importante? Primeiramente, tomar consciência. Daí que a primeira frase que o Bert Helling nos ensina é: eu vejo você. Então, quando a gente vê, quando a gente percebe, a gente tem condições a partir de agora de tomar novas decisões. E é isso que eu quero te ensinar nessa formação, a enxergar de uma forma muito mais ampla o uso da astrologia e do mapa na sua vida, ajudar você a se relacionar de uma forma muito mais profunda com as ordens do amor, entendendo como que elas reverberam até hoje em nossa vida, e ajudar você também, usando esse viés astrosistêmico, quais são os movimentos possíveis de mudança que você pode fazer, ou que você pode orientar o seu cliente para que isso efetivamente seja solucionado. Isso porque durante anos eu venho buscando ler esse campo usando o mapa. Então, todas as constelações eu procurava pegar os mapas do cliente, entender os mapas do cliente, e à medida em que eu fui estudando isso, eu fui reconhecendo padrões, a ponto de, antes do cliente já chegar e me entregar às vezes os dados dele, eu olhava e falava: a gente está diante de uma exclusão de uma mulher aqui. Eu preciso entender se é a mãe, se é a avó, o que é que se passou aqui, porque existem essas possibilidades. E numa conversa com o cliente, então, eu capturava essas informações já com aquilo que eu tinha e olhava para ele e falava: olha, é importante que a gente trabalhe agora, nesse momento aqui, a sua mãe ou essa mulher que está sinalizada aqui no seu mapa, para que você saia desse campo de ressonância e fique mais livre. Então, os resultados das minhas sessões deram um salto absurdo e as pessoas passaram a comentar o quanto que elas saíam impactadas a partir de uma análise, uma pastoral que elas nem imaginavam que conseguiam falar sobre os avós, sobre os filhos, sobre os irmãos, sobre tudo, simplesmente tudo, seus cunhados, seus sogros, todo mundo está dentro do seu mapa e eu te ensino a ler isso, tá? E daí que esse treinamento, ele está sendo desenhado, para que um passo a passo, mesmo que você não saiba astrologia ou constelações, tenha condições de fazer. Então, fique bem tranquilo, porque a gente vai vendo parte por parte, pedacinho por pedacinho, e vai combinando e coordenando isso nessa macrovisão, que é o que você
vai estar habilitado a fazer ao encerrar esse treinamento. Então, se você já é astrólogo ou terapeuta, constelador, sim, você pode ter mais facilidade em abordar, né, em trabalhar com esses temas. Mas é importante também lembrar que essa é uma formação diferenciada. Por quê? Porque ela tem a aplicação prática. Ou seja, para que a gente se aproprie realmente, né, dessa visão sistêmica que é possível usando o mapa astral, o ideal é que a gente exercite e traga isso para a vida da gente. Então, todo o treinamento ele é prático, todo o treinamento requer exercícios para que você possa ir se apropriando não só do seu mapa, ou do mapa do cliente, de quem você escolher estudar, para que você no final saia daqui sim com uma informação, com uma consciência, mas com uma ação. Por isso também, que eu já vou te contar aqui, que esse treinamento ele está desenhado sobre 3 pilares. O primeiro é a visão sistêmica. Então, nesse primeiro momento da formação, vocês terão aulas trazendo essa visão que o Bert Hellinger trouxe para a gente sobre as constelações. Então, a gente vai ler entender sobre as constelações, a gente vai ler sobre as ordens do amor e vamos passar por cada uma delas, assim como as dinâmicas, né, de uma constelação familiar, para que a gente traga essa percepção das constelações e aporte isso numa leitura no mapa astral. Depois dessa visão sistêmica, o que a gente vai aprender é uma visão astrosistêmica. Por quê? Porque é onde eu passo todo o conteúdo astrológico, mas já associado, relacionado com essa visão sistêmica. Então, como que a gente olha elementos astrológicos numa visão sistêmica? Como que a gente aborda planetas numa visão sistêmica? Como que a gente entende casas astrológicas numa visão sistêmica? Como que a gente olha aspectos astrológicos numa visão sistêmica, e aí com isso você vai aprendendo já a ler esse campo e sai daqui com uma visão astrosistêmica. Daí a gente está pronto para ir para o terceiro pilar, que é a consciência astrosistêmica, que eu gosto de chamar de conscienciação, porque é consciência e ação. Agora que eu tenho consciência dessas dinâmicas, agora que eu tenho consciência do que esse meu cliente traz, que movimento a gente pode fazer para trazer uma solução, para ajudar, para movimentar isso pró-vida, né? Para que movimento que é possível para que você se destrave, desbloqueie, quebre essas repetições. Então é nesse módulo de conscienciação que com a consciência astrosistêmica você tem condições de fazer os movimentos. Então é onde a gente estuda ali quais são os movimentos possíveis que aquela pessoa pode fazer, sistemicamente falando, para que ela, enfim, se integre, né? Aquilo que no sistema dela segue desintegrado, em sofrimento, em repetições, tá? Então tudo é desenhado para que a gente possa aprender a base das constelações familiares, a gente aprende a astrologia já com essa vertente sistêmica e depois a gente parte para fazer as análises e, além das análises, fazer as orientações para que as pessoas saiam dali com uma outra perspectiva, com um outro caminho. Então, gente, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de ver que todo esse caminho que eu cheguei, que trilhei, né, hoje é possível ensinar e fazer com que essa técnica seja replicável. É por isso que mais de 100 alunos já fizeram essa formação, já deixaram os depoimentos. Muitos astrólogos experientes já compartilharam comigo que estão surpresos em relação àquilo que eles começam a perceber sobre eles usando esse olhar, o que me deixa muito feliz e tranquila de saber que quando você está fazendo essa formação, você está entrando em contato com uma informação de qualidade, uma informação exclusiva e uma informação que é muito importante, que é aquilo que você vai levar para o seu cliente é verdadeiro, é genuíno, está comprovado por mais de centenas ali, não só de alunos, mas como de clientes desses alunos que estão sempre, eu estou sempre acompanhando eles, né, me passando as informações que, Luciane, fiz a sessão, trouxe aquele apontamento que você mostrou e realmente a gente pôde trabalhar aquele tema que provavelmente ele não se abriria para mim numa sessão dessa se eu não tivesse já esse olhar mais profundo. Ou pessoas trazendo para mim que, olha, eu sou astróloga há tantos anos e eu acabei de descobrir que eu tenho irmãos fora do meu sistema e eu não fazia ideia que eu tinha esses irmãos. Graças ao meu mapa.
Olha, eu sempre tive um posicionamento de Quirón ou de Plutão numa casa 5 ou numa casa 8 e eu nunca entendia muito bem aquilo ali. E agora, com a visão sistêmica, eu consigo perceber que aquilo falava sobre o meu pai, que aquilo falava sobre um avô e como que aquilo faz todo um sentido, porque aí eu entendo agora porque que tem aquele apontamento no meu mapa. Nós já temos o desenho da nossa vida no nosso mapa astral. O que a gente precisa é aprender a ler. E todas essas informações é que eu estou aqui para compartilhar com você nesse treinamento. Então, seja muito bem-vindo a esse oceano azul de oportunidades que temos a partir de agora para explorar e levar para mais pessoas essa visão inovadora, transformadora e profunda a respeito da junção de astrologia com as constelações familiares. Então, eu espero que você desfrute, estaremos juntos na comunidade e também estaremos juntos uma vez por semana no plantão de dúvidas, onde eu gosto de estar pessoalmente com os meus alunos para poder esclarecer, aplicar alguns exercícios, né? De forma que você, ao passar por cada uma das aulas, saia dali extremamente tranquilo e seguro de que você aprendeu cada um dos passos que eu trago para você. Então você vai descobrir que a gente pode fazer sim uma constelação, mas num nível muito mais elevado, quando você já tem essas informações de antemão com o diagnóstico da astrologia sistêmica. E se você não é constelador e não é astrólogo, mas é um terapeuta e quer se beneficiar desses diagnósticos que a astrologia sistêmica dá, então aqui também é o seu lugar. Por quê? Porque nós temos na nossa turma médicos, nós temos na nossa turma psicólogos, coaches, psicanalistas, várias pessoas que usam os recursos, né, da astrologia sistêmica para conseguir ler aquele cliente e aí, a partir dessa percepção, usam cada um com o seu know-how, com a sua terapia, com a sua abordagem, trabalha e direciona, mas já sabendo qual é a dor daquele cliente, tá? Então, durante também as nossas aulas, você pode trazer o seu mapa, você pode compartilhar com a gente casos que você precisa de ajuda. Por quê? Porque a ideia aqui é que a gente aplique, para que você veja isso na prática e você veja o tempo todo aquilo já sinalizava para você no seu mapa, só que você ainda não tinha essa percepção. Então, eu tô aqui hoje disponível, né? E muito feliz por saber que você está participando, está interessado nesse treinamento. E espero você já nas segundas-feiras no plantão de dúvida para que a gente já possa aí estreitar mais os nossos laços, tá bom? Então, um beijo para você e tudo de bom.